princípio da especificidade. O princípio da especificidade, ele define que um tópico deve ser indexado pelo termo mais específico que o abranja completamente. Também tem a ver com uma preocupação já enumerada pelo Lancaster, que eu mencionei nos slides anteriores. Então, nós devemos nos preocupar em reconhecer o assunto, como ele é abordado especificamente, e usar um termo que seja capaz de abranger a maneira como aquele assunto é tratado. E aí, a especificidade, o princípio da especificidade, ele admite níveis diferentes. Então, ele pode ser, dependendo do nível de especificidade que vai ser exigido na indexação de uma determinada instituição, ele pode ser um problema para o indexador. O indexador, ele pode ter dificuldade de ser tão específico quanto é exigido, porque ele, por exemplo, não domina aquela área de conhecimento. E aí, é bastante comum que, ao invés de usar o melhor termo, o termo mais específico e adequado sobre aquele assunto, que é abordado de uma forma bastante clara pelo autor, eu não consigo reconhecer que isso pode ser um termo, que isso pode ser um descritor no momento da indexação, porque eu não conheço aquele tema. Então, isso pode aí ser uma limitação na aplicação do princípio da especificidade. Além disso, a definição da quantidade de termos que deve ser atribuído no documento vai exigir uma análise mais profunda. E essa análise mais profunda, ela tem uma relação de custo-eficácia, Ou seja, ser mais específico, definir termos que representam ali a abordagem do tema, exatamente como o autor coloca, requer necessariamente reconhecer essa abordagem, conseguir compreender e analisar a abordagem que é dada pelo autor. E isso significa mais tempo dedicado, uma leitura mais aprofundada, uma leitura não apenas das principais partes do documento, mas às vezes se debruçar sobre os métodos, sobre as conclusões que foram atingidas ali pelo autor do documento. Então, isso daí também afeta ali a possibilidade de ser extremamente específico, ou seja, de cumprir à risca o princípio da especificidade. E o cumprimento do princípio, então, ele vai variar conforme o vocabulário adotado na tradução, que é o que eu já comentei, uma linguagem documentária a ser adotada na indexação, ela limita, muitas vezes, o uso de termos muito específicos. A linguagem do próprio documento, às vezes a linguagem, ela é inacessível para quem está fazendo a indexação, ela é extremamente especializada, é muito comum que quando as instituições que desejam mais especificidade são as instituições que trabalham com documentos que são mais especializados e esses têm uma linguagem menos acessível para o indexador. Então, é bem comum que essas instituições, elas ou preparem, ou elas capacitem os indexadores, ou elas até atuem com consultores especializados no assunto para isso. O nível de detalhamento e profundidade, que é requerido pelos usuários da instituição, do serviço de indexação, ele vai ali dizer qual que é, até que ponto eu devo ser extremamente específico. Então, o nível de profundidade determinado, por exemplo, numa instituição especializada, ele é maior, e aí eu exijo isso, e o cumprimento do princípio da especificidade, ele vai ser uma regra da indexação naquela instituição, e, por exemplo, numa biblioteca pública, eu tenho uma exigência menor, ou seja, o meu usuário, ele não vai em busca numa biblioteca pública de assuntos extremamente detalhados e aprofundados sobre temas específicos. E aí, então, a indexação, nesses casos, ela pode ser uma indexação que, apesar de cumprir com o princípio da especificidade, ele vai ter ali um nível diferente de um instituto especializado, de um centro de documentação especializado numa grande indústria, ou, enfim, qualquer sistema de pesquisa especializada.